Shalom, shalom. Nós vamos dar início a uma nova minissérie baseada num livro do Rabino Yosef Binton, Decifrando a Criação. E nós deseja dessa forma poder nos aprofundar nas Escrituras e podemos entender assuntos diversos da Escritura de acordo com os textos, de acordo com a, a forma judaica também de ver esses textos. Que na realidade a Bíblia, né, o Velho Testamento, como as pessoas falam, a Torá, ela é um livro judaico que tem uma maneira judaica de se entender aquele texto. Tem um arquétipo cultural por trás desses textos também. Então não adianta a pessoa pegar as escrituras e pensar que por si só ela vai pegar, ela vai ler, ela vai entender, e bem, não é bem por assim. A gente vamos explicar exatamente o que são essas coisas mais para frente. Mas de início, então eu vim trazendo esse livro aqui. Não sei se dá para ver. Vou trazer assuntos desse livro aqui, porque o Rabino Yosef Binton ele traz de uma forma muito fácil para nós, para o nosso dia a dia, entender esses assuntos e dessa forma ter uma conexão muito forte com a espiritualidade. Qual é o motivo de nós estudar sobre a criação, ou aprender sobre a criação? Porque eu não sei se ele traz esse detalhe que eu vou trazer agora nesse livro, então algumas coisas eu posso estar trazendo sim, de outras fontes, de outros conhecimentos, mas eu vou estar falando aqui para vocês. Walter Eber, ele diz, ele responde uma pergunta sobre a construção do Tânia, por que é tão profundo, como que ele sabe de coisas tão profundas da alma, sendo que ela é algo que nós não conhecemos, que nós não vê. A resposta dele foi incrível, ele fala o seguinte: porque eu conheço a forma que o mundo foi criado, eu conheço a criação do mundo. O que ele quer mostrar com isso? Que quando nós descobre sobre a criação do mundo, quando nós entende o para que o mundo foi criado, o porquê que o mundo existe e qual é o objetivo disso tudo, nós também acabamos entendendo dessa mesma forma essas mesmas perguntas de acordo com nós. Porque o mundo e nós, eles são extremamente semelhantes, né? Tem muitas pessoas que pegam fontes, eu não sei trazer esse tipo de fonte, né? Eles falam, né, que tem 70% de água cobrindo a superfície do planeta, o homem é 70% líquido, eles fazem bastante comparações, são interessantes, mas não é bem desse tipo de tema que a gente está tratando aqui agora. E sim que, na realidade, existe uma conexão intrínseca entre o mundo e o homem. E quando nós entendemos a criação, nós também entendemos o homem. Quando eu falo homem, é mulher junto. É apenas uma figura de linguagem, uma forma de linguagem, tá bom? Então, vamos dar início. Aí tem algumas palavras que ele deixa. E eu acho muito importante nós frisarmos isso, porque já começa a abrir o entendimento. Lembrando que criação é livro de Gênesis, né? E é baseado dentro esse estudo é sobre os 3 primeiros versículos da Bíblia, tá bom? Como é do conhecimento de todos que algumas vezes leram os primeiros versículos da Torá, o Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Essas poucas palavras que enuncia como Deus tornou o mundo uma realidade são fascinantes, densas, desafiadoramente críptica e
tratam de um assunto que automaticamente nos atrai. Como surgiu o mundo? Questões sobre a origem da nossa existência, do planeta que consideramos nosso lar e do universo que nos é familiar sempre intrigam os seres humanos de todas as eras e em todos os caminhos da vida e ao longo de toda a história. Parece até que Parece até que Deus sintonizou o cérebro humano de tal forma que sempre nos sentimos levados a questionar ou buscar, a entender os princípios de tudo o que conhecemos. Não existem outras palavras que tenham gerado mais pesquisas nem sentenças que tenham provocado mais discussões acadêmicas. Nenhuma outra passagem foi encarada com tanta curiosidade como o relato bíblico de Gênesis, o início do universo. Bem, o objetivo desse livro é que o rabino Yosef Binton escreve é examinar os 3 primeiros versículos da Torá, principalmente a ideia bíblica da criação ex nihilo, sem que nada existisse anteriormente, e as ações desenvolvidas pelo Criador a fim de preparar o planeta Terra para produzir e sustentar a vida. Ele dedicou os 3 primeiros capítulos do livro para cada versículo bíblico. Para o leitor novato, isso pode parecer um exagero. Entretanto, proficiente no estudo da Torá sabe que um livro não poderia de forma alguma esgotar o estudo desses versículos da Torá da Torá. A Torá se assemelha a um profundo oceano rico de tesouros de sabedoria que permanece completamente oculto até que alguém se atreve a mergulhar em suas águas. A maioria de nós, incluindo eu, nos aproximamos apenas da superfície desses oceanos, colhendo algumas conchas na praia. Isaac Newton foi quem melhor expressou esse conceito ao dizer que apenas uma criança brincando na praia, enquanto um vasto oceano de verdades jazem oculto perante mim. Consideramos, por exemplo, os campos das cosmologias e astronomia. Realisticamente, não se poderiam esperar que em uma única geração se pudesse compreender tudo o que esses campos procuram estudar. Por mais tentador que seja esse objetivo, os astrônomos simplesmente articulam a melhor explicação que é possível emitir em função do seu conhecimento atual e das suas limitações, de suas ferramentas principal. O telescópio, de forma similar no campo da Torá, sempre será possível enxergar mais ou de forma mais completa. No que concerne ao estudo da Torá, existe uma busca constante por uma melhor compreensão em cada geração. Cada pessoa que se dedica ao estudo da Torá tem o potencial de descobrir novas camadas do infinito livro do Eterno. A verdade é que que o nosso conhecimento da Torá, a nossa inteligência, a nossa habilidade cognitiva empalidece quando comparado aos dos sábios do Talmud. Intelectualmente, eles eram gigantes, enquanto nós não passamos de anões. E jamais poderíamos enxergar tão longe quanto aquele gigante.
exceto se nós resolvemos nos colocar sobre os ombros deles, e aí nós podemos enxergar tanto ou talvez ainda mais, especialmente se tivermos equipado com as novas ferramentas para realizar nossas descobertas. A ciência moderna é uma dessas ferramentas. Consideremos o seguinte: há 4.000 anos, Deus abençoou Abraão, assegurando a ele e aos seus descendentes seriam tão numerosos quanto os grãos de areia da praia do mar e quanto as estrelas do céu. Essa comparação bíblica aparentemente desproporcional entre as estrelas e os grãos de areia deve ter intrigado os leitores e os estudantes da Bíblia por milênios. No único punhado teremos em nossa mão milhares de grãos de areia, milhões em apenas 1 metro cúbico e trilhões num trecho de praia. Mas há apenas 1 milhar de estrelas visíveis na escuridão dos céus. Demorou muito tempo até que fossem desenvolvidos telescópios que permitissem ao homem mirar ao espaço profundo. O número de estrelas passou de milhares para milhões e finalmente, em 1980, podemos compreender a precisão e a sofisticação da bênção feita por Deus a Abraham, quando Carl Sagan, provavelmente sem perceber sua contribuição à exegese bíblica, proclamou que o número total de estrelas do universo é maior do que todos os grãos de areia da praia do planeta Terra juntas. Muitas pepitas de sabedorias da Torá permanecem adormecidas por séculos, encapsuladas em palavras e frases tão avançadas para a sua época, que só agora, em nossa época privilegiada, podemos começar a entender. De acordo com as ideias desenvolvidas pelo Rabino Eliyahu Ben Amozeg, entre outros, acreditou que à medida que se expande a nossa compreensão da realidade física que nos envolve, expande também a nossa compreensão da Torá, particularmente no que se refere à criação. O Rabino Ben Amozeg explicou que as novas descobertas no campo da física e da ótica desenvolvida por Descartes e Newton sobre a natureza da luz lhe permitiu alcançar maior compreensão sobre os conceitos de luz no texto bíblico. Quando aumentamos o nosso conhecimento e elucidamos a solidez dos ensinamentos divinos, a Torá aumentam, porque o que não era conhecido por nossos ancestrais agora é agora do nosso conhecimento. A moderna compreensão científica e a teoria do Big Bang, no que se refere à negação da eternidade do universo, a nova compreensão sobre a localização privilegiada do nosso planeta em relação ao Sol, as teorias hoje existentes que afirmam que a vida surgiu antes da água, etc., todas são ferramentas que temos a sorte de possuir hoje em dia. Deveremos, por certo, tentar e usar suas teorias para melhorar, apreciar a precisão e extrema sofisticação do relato bíblico da criação. Os cientistas e estudiosos brilhantes judeus e não judeus têm escrito
excelentes tem excelentes testes, livros e artigos procurando harmonizar o relato bíblico da criação. Os cientistas modernos não não pertencem a esse grupo. A ciência é usada nesse trabalho somente na medida em que contribui para a compreensão do texto bíblico, que é o objetivo básico desse livro. Entretanto, embora o propósito desse livro não seja necessariamente mostrar a consonância entre ciência e o relato da criação, ele afirma que aquilo que hoje sabemos sobre o nosso universo físico é perfeitamente compatível com a narrativa da criação apresentada pela Torá. Segundo Jorge Luiz Borges, o universo e a Bíblia são dois livros escritos pelo mesmo autor. Podem falhar na tentativa de perceber a sua compatibilidade, talvez porque ainda não deciframos todo o significado ou a realidade final de cada um desses livros. Portanto, a falta de completa consonância é devida à falta do conhecimento do leitor do nosso tempo e não dos livros ou de seu autor. Diferentemente de outros trabalhos que lidam com homilhas e interpretações bíblicas, as contribuições desses livros derivam principalmente do campo da semântica hebraica. Como o leitor logo virá descobrir, se quiser compreender esses versículos, é essencial rever o significado do texto bíblico sem confiar cegamente nas traduções habituais da Escritura. Os primeiros dois versículos, por exemplo, foram traduzidos de formas tão diferentes que me sinto obrigado a reexaminá-los palavra por palavra, distinguido entre as traduções inspiradas de fatores teológicos estranhos, que de alguma forma infiltraram nas traduções e nas exeges judaicas e as autênticas traduções judaicas realizadas pelos sábios do Talmud, especialmente os tradutores para o aramaico. O fim de evitar que a Torá seja lida conforme o que queremos que ela diga e não de acordo com o que ela efetivamente diz. É preciso que se faça uma leitura muito cuidadosa dos textos bíblicos. Somente assim é possível procurar os meios pelos quais novas informações científicas podem ajudar a elucidar o que a Torá diz. Além disso, essa leitura cuidadosa demonstra muitas vezes que algum dos aparentes conflitos entre a criação e a Torá podem ser atribuídos a uma compreensão inadequada da Bíblia hebraica e suas nuances. O leitor precisa também saber que esse estudo sobre os 3 primeiros versículos da Torá não contém nenhum material esotérico, a parte mística do judaísmo, um exame da parte mística da Torá. Isso é a forma pelas quais o Criador fez com que tudo passasse a existir. Outros conceitos fundamentalmente místicos estão além do escórpios desse humilde trabalho. Esse segredo oculto da Torá, mesmo quando conhecido, não deve ser expostos de qualquer maneira ou de maneira muito rápida, em livros. De acordo com os nossos rabinos, eles devem ser transmitidos de uma forma privada, oralmente, restrita a audiências de um único aluno.
Esse trabalho é dirigido ao leitor que deseja compreender o que é a superfície desse texto bíblico diz e examinar suas palavras à luz dos sábios do Talmud e os seus comentaristas clássicos, principalmente aqueles que exegetas cuja especialidade era a gramática hebraica. Para entender de forma apropriada esses versículos, é preciso examiná-los no contexto de todo o relato da criação. Por esta razão, esse livro também abordará alguns eventos do segundo, do terceiro e do quarto dia da criação e explorará questões do que foi criado neles realmente. A primeira seção desse livro examina as ideias evocadas pelo versículo 1, particularmente a noção da criação ex nihilo. Isso é o autor de trazer a existência do universo sem que nada tivesse existido antes dele, apenas pela vontade do Criador Todo-Poderoso. Essa crença é central no judaísmo, analisando extensivamente até onde somos capazes de compreender a ideia da criação, um ato nunca testemunhado por qualquer ser humano, e os limites da nossa imaginação. Exploro também algumas ramificações da criação, assim como o impacto que o ato da criação poderia ter provocado sobre a ideia que hoje em dia é atribuída aos cosmos e à evolução do nosso planeta. O leitor descobrirá também no terceiro capítulo a seção que somente quando a primeira palavra, Bereshit, é traduzida adequadamente, a Torá apresenta uma noção de criação ex nihilo, sem qualquer ambiguidade. O versículo 2 se tornou, para mim, fase mais surpreendente e fascinante do relato da criação. Devo admitir que só compreendi o significado do versículo enquanto escrevia esse livro, e não antes. Ele é frequentemente desprezado ou simplesmente ignorado ao ser analisado o relato da criação. Para muitos estudiosos, talvez devido às suas inúmeras formas pelas quais foi trazida serem radicalmente diferentes entre si, ele tem injustavelmente sido considerado um parente supérfluo entre os sublimes versículo 1 e o renomado e ilustre versículo 3. Após a leitura de qualquer uma das traduções clássicas, não dá para deixar de sentir que, no mínimo, ele é confuso. Caos, um termo teológico grego, abismo, um conceito mitológico e especialmente o Espírito de Deus, uma ideia carregada de uma conotação pesadamente doutrinária, alheia ao judaísmo, fazem muito pouco sentido para a mente tradicional judaica. Nesse livro, analiso esses versículos palavra por palavra, procurando elucidar seu significado, com a ajuda de outros textos bíblicos, especialmente do Salmo 104, e por meio das palavras dos rabinos que, surpreendentemente, não foram levadas em conta nas traduções clássicas. Um esclarecimento diferente se tornou necessário para o versículo 3. Suas palavras não representam um problema significativo em termos de tradução. E disse Deus: seja luz, e foi luz. É mais ou menos um consenso universal quanto às suas interpretações. Entretanto, poucos leitores da Torá se detêm para pensar mais profundamente sobre a qual luz a Torá está se referindo. Seria uma luz física, independentemente de Deus criar no primeiro dia,
uma luz espiritual? Uma metáfora? Ou talvez a luz do sol? Uma das perguntas importantes como essa foi descrita pelo sábio do Talmud, os herdeiros e porta-vozes da tradição oral. Abrir e ler que constam na Torá deveria ser suficientemente para satisfazer a curiosidade inata na busca de respostas sobre o principal. Afinal de contas, seus primeiros versículos contêm a própria narrativa divina sobre esses eventos. Isso, entretanto, não é assim tão simples, considerando apenas de 103 letras ou 27 palavras, os 3 primeiros versículos da Torá são talvez as frases mais conhecidas da Bíblia hebraica, embora também as menos compreendidas. Em relação ao tema da criação, a Torá revela muito menos do que oculta. Após a leitura, sentimos que ficamos com mais perguntas do que respostas. Se ao contemplar as páginas desse livro você tiver a esperança de finalmente vir a conhecer com absoluta certeza o que aconteceu durante a criação do universo, esse pode não ser o livro que você está procurando. Se, entretanto, você deseja adquirir uma melhor compreensão sobre o relato desses eventos na Torá, por favor, continue a ler. Essas são as palavras do Rabino Yosef Binton ali como uma introdução ao seu livro. Como nós vamos abordar o livro dele, eu resolvi trazer essas palavras para nós, li elas de forma... não parei para questionar, não questionar como se eu pudesse questionar a palavra de um rabino, mas digo assim, para elucidar, trazer de uma forma ainda mais, trazer alguma coisa para incrementar, para somar ao texto. Eu apenas li o texto dele, Então, o nosso objetivo é trazer toda essa capacitação sobre entender as escrituras. E por isso que ficou muito necessária eu até ler o livro, essa introdução dele, de forma organizada, porque o judaísmo, ele não para apenas nos livros que são conhecidos hoje pelo mundo não judaico. Então existe os livros como o Zohar, acho que algumas pessoas já podem ter escutado esse nome, o Sefer Yetzirah, existe vários livros, e eles remontam também a uma parte mais profética. A Torá, ela já é um livro profético, mas ele é mais seguro. Ele é tão assim, vamos dizer assim, claro, evidente, que fica num livro onde nós podemos compreender de uma forma mais, como vou dizer assim, literária também. E dá muito espaço, é lógico que todas as outras obras elas saem de dentro da Torá, e dá muito espaço para essas outras obras se manterem. É claro que essas obras também não foram criadas por alguém, assim, do nada, eu com vontade de ter uma ideia aqui, não. Elas são tiradas de dentro das fontes da Torá e tudo mais. Mas isso é um outro assunto. Então esse livro ele traz muito dessa forma literária, daquilo que está escrito, de algo mais apalpável, que não é tão místico assim, É importante nós frisar isso aqui, porque a realidade é que se nós nos apegarmos apenas à parte literária, é impossível compreender completamente ou ter uma ideia, pelo menos que chega a um ponto conclusivo sobre determinado tema,
Então nós vamos abordar, nós vamos estudar, porque o nosso objetivo aqui é tirar a tendenciosidade que acabou ficando no meio da nossa mente, de acordo com os milhares de anos que se decorreu de várias religiões, que na verdade não tinham capacidades de falarem sobre as escrituras, mas falaram abertamente sobre isso e acabou deixando influências, essas marcas. O objetivo é tirar essas marcas e poder entender o texto como ele realmente é. Eu espero que nós possamos essa foi o nosso primeiro vídeo desse início de série. Eu espero que nessa minissérie que nós vamos fazer sobre sobre as escrituras, baseada aqui no livro Decifrando a Criação, do Rabino Yosef Binton, nós possa então entender mais e desmitificar mais conceitos e preconceitos que nós já tínhamos, e então podemos realmente receber a luz da Torá. Shalom, shalom, e até a próxima.